Olá, no estudo de hoje, estudo 142, temos duas mitzvot positivas, o mandamento 80 e o mandamento 81. O mandamento 80, resgatar o primogênito, a mitzvah do Pidyon Ben, é uma mitzvah bastante curiosa, uma mitzvah bastante rara. Ela ainda existe hoje em dia, se faz hoje em dia, mas ela tem uma certa raridade para acontecer, porque ela depende de várias variáveis, e se uma dessas variáveis for alterada, já não temos mais a obrigação de fazer a mitzvah. Como funciona a mitzvah do Pidyon Ben? Então, se o primogênito o primeiro filho de uma mulher que nunca deu à luz e que nunca abortou, que ele nasce menino de um parto normal, então tem uma obrigação do pai fazer o Pidyon Ben. Se ele tem um filho que é primogênito, que ele nasce de um parto normal, ele é menino, então daí a obrigação do pai fazer o Pidyon Ben. Agora só vai fazer o Pidyon Ben se o pai ele não é nem Kohen nem Levi. Já vou explicar essas divisões do Kohen e Levi. E assim também a mãe não é filha nem de Kohen nem de Levi. Se o casal, os pais, não são nem Kohen nem Levi, os dois são Israel. E daí, então nesse caso tem uma obrigação e nasceu um menino no parto normal. O primeiro parto dessa mulher foi um menino no parto normal e ela não teve nenhum aborto antes. Então nesse caso se faz o Pidyon Ben, se faz o resgate do primogênito. Essa mitzvah é realizada aos 30 dias de vida do menino. Aos 30 dias de vida, o pai tem a obrigação de fazer o Pidyon Ben. Se o pai não fez o resgate do primogênito porque não sabia, ou porque não queria fazer, ou porque não acreditava, seja lá o que for, então tem uma obrigação para o próprio menino se resgatar quando ele crescer e tornar-se adulto, ele souber que não foi feito nele, que não foi feito para ele o Pidyon Ben, ele não foi feito o resgate, então ele tem a obrigação de se auto-resgatar, fazer o próprio resgate. Como é feito o resgate? Se dá para um Kohen, o pai dá para um Kohen, ou no caso que o pai não fez, o próprio primogênito dá para o Kohen, o valor de 5 slaim, assim que a Torá estipulou, são 5 slaim, mas aproximadamente o valor de 101 gramas de prata. Isso daqui é a mitzvah do Pidyon Ben. Se dá isso aqui para o Kohen, não precisa ser em prata, pode ser em valor, pode ser em objetos. Se dá isso para o Kohen, isso daqui é feito, e assim é feito o Pidyon Ben. Essa é a mitzvah do Pidyon Ben. Uma das explicações por que se faz essa mitzvah é por causa que, originalmente, a classe social que deveria ser o pessoal que seriam os Kohanim, os sacerdotes que serviriam no templo, eram para ser os primogênitos. Quando Deus, no plano original, quando Deus tirou o povo do Egito, a ideia original era que os primogênitos eles fossem ser os sacerdotes que serviriam a Deus no templo. Porém, por ocasião do pecado do bezerro de ouro, no qual todas as tribos de Israel tiveram membros que participaram e pecaram, a única tribo que não teve nenhum membro que participou no pecado foi a tribo de Levi. A única tribo que não pecou no pecado do bezerro de ouro foi a tribo de Levi, que era um dos filhos de Jacó. O terceiro filho de Jacó se chamava Levi. Então toda essa tribo não pecou. E naquele momento, então, Deus ele falou que a partir de agora, então, quem vai ser os sacerdotes vão ser os membros da tribo de Levi. Então, ele dividiu a tribo de Levi em dois, ele pegou uma família da tribo de Levi, a Aharon, a família dele vão ser os Kohanim, os sacerdotes, e o resto da tribo eram chamados Levim. Eles faziam um trabalho auxiliar no templo, eles auxiliavam os Kohanim, não faziam o serviço direto do templo, mas eles faziam serviços laterais, vamos assim dizer, e eles eram os Levim. Então essa tribo foi a tribo selecionada para servir a Deus, ao ponto que eles nem, já foi falado em uma outra aula, eles nem receberam, na hora que entraram em Israel, eles nem receberam terra em Israel, por causa que o trabalho deles era para ser voltado para o trabalho religioso, o serviço espiritual, e não o trabalho da terra. Então eles foram separados do povo, e justo no momento que o povo pecou no bezerro de ouro, os primogênitos então perderam seu privilégio de ser os sacerdotes, foi passados aqui para a tribo de Levi. Acontece que os primogênitos, eles já eram, vamos por assim dizer, eles eram posse de Deus, eles pertenciam a Deus, que ao ponto que quando Deus ele matou os primogênitos no Egito, ele falou assim: olha, eu estou separando vocês, os primogênitos os judeus, eu estou separando os primogênitos egípcios, vão morrer na praga dos primogênitos. Agora vocês judeus, vocês vão sobreviver, vocês serão meus para o meu serviço. Naquele momento, então, os primogênitos eles tornaram-se posse de Deus. Agora que eles perderam esse privilégio de servirem a Deus, mas eles têm que se resgatar, que eles eram posse de Deus. Então eles fazem aqui uma troca com o Levi. Eles dão um valor
para um Kohen é da tribo de Levi, ele dá um valor para o Kohen e dessa forma ele consegue, ele torna-se uma pessoa, vamos falar assim, que não tem mais a santidade para ser, ele não está mais escolhido para ser uma pessoa que vai ser dedicada ao serviço religioso, ele vai poder viver sua vida particular e o serviço espiritual, o serviço dedicado, a dedicação total para o templo, ele não vai ter mais. E isso daqui foi passado então para o Levi. É basicamente isso que está por trás dessa mitzvah. É por isso que é chamado de resgate. Ele está se resgatando por causa que ele devia estar no lugar do Levi. Então ele está passando, olha, estou passando o bastão para você que eu perdi esse privilégio, mas eu tenho que passar isso daqui para você. E eu fico agora uma pessoa, eu fico livre, que eu posso fazer o que eu quiser. Então justamente por isso, o Kohen e o Levi, eles não fazem o Pidyon Haben, eles não têm essa mitzvah, porque justamente eles não precisam desse resgate. Então aqui tem essa basicamente a mitzvah de número 80, que é o resgate dos primogênitos, o primogênito dos filhos, que é dar esse valor para o Kohen aos 30 dias de vida da criança. Se a criança não faz, então, se o pai não faz, então cabe ao filho fazer quando ele crescer. Depois temos o mandamento 81, que é resgatar o primogênito de um jumento. Não só nos filhos e nas pessoas, nos humanos, é que tem uma santidade no primogênito, assim também nos animais. Os animais dos judeus, eles também, o primogênito, ele tem uma certa santidade que ele pertence a Deus. Geralmente isso daqui se trata dos animais kasher. O único animal não kasher que ele tem uma certa santidade, que ele tem que passar por um ritual de resgate, é o jumento. Provavelmente porque o jumento era um animal não kasher que era bastante usado para trabalho, era um animal bastante doméstico, então por isso eles instituíram também, a Deus instituiu, pediu, provavelmente essa razão, quer dizer, podemos supor isso daqui, né, que por essa razão ele também instituiu a mitzvah do Pidyon Haben no caso do jumento. Os outros animais kasher também precisam de do primogênito, também tem uma santidade, o procedimento é outro, que não vai ser tratado agora está falando do jumento. Como que é feito o resgate do jumento? Não é um animal que ele é kasher, que vai ser sacrificado no altar de jeito nenhum. O resgate do jumento é que o dono desse jumento primogênito, ele tem que dar para o Kohen um cordeiro em troca do jumento. Ele não pode optar por dar o jumento por Kohen. A opção dele é a mitzvah, a forma de cumprir essa mitzvah, ele dá um cordeiro, ele fala, esse cordeiro está sendo em troca, em resgate ao jumento que meu primogênito que nasceu, ele dá o cordeiro para o Kohen, o cordeiro fica para o Kohen faz o que ele quiser com aquele cordeiro, não é sacrifício, e o jumento, ele fica livre para o uso do seu dono, ele não precisa mais, ele não tem mais essa restrição, porque antes de fazer como se chama, antes de fazer o resgate, o dono não deve utilizar e não deve usar o jumento dele. Então essa mitzvah 81, que é o resgate do jumento. Então temos aqui duas mitzvot, o mandamento 80 e o mandamento 81, que é o resgate, o mandamento 80 é o resgate do primogênito filho, e o mandamento 80, isso aqui é 80, desculpa, é o mandamento 81, que é o resgate do jumento.